depois que ele fez os 380, ele passou por esse bloco, né, de 410, 425, aqui ele começou a alternar as semanas pesadas e as semanas leves. Então, antes dessa sessão aqui de 410 quilos, ele teve uma semana leve, uma semana de deload, e depois dela ele teve uma sessão também de deload, né, antes aí dos 425 quilos. Pessoal, dia 24 tá chegando, o Enhanced Games está aí, estamos próximo de vermos, quem sabe, o Hafthor Bjornsson estabelecendo um novo recorde mundial no Deadlift Strongman. Ele vai tentar 515 quilos. Vai ter também o Mitch Hooper, mas obviamente o grande favorito, o grande candidato a ter esse recorde é o Hafthor Bjornsson. E ele pode fazer história mais uma vez, levar $250 mil. E eu vou estar deixando aqui para vocês, no primeiro momento, todos ou quase todos os levantamentos dele nessa preparação. Depois nós vamos aqui conversar um pouco mais sobre esses levantamentos, sobre essa preparação propriamente dita, porque vocês vão ver que o que funciona mesmo é o básico. Isso não é diferente mesmo para um atleta de alto rendimento, de elite, como o caso do Hafthor Bjornsson, mas também, né, para pessoas comuns, né, como nós. Então, fica aí primeiro, né, com esses levantamentos, depois, né, vou estar voltando aqui analisando levantamento a levantamento.
Então vamos aí, pessoal. Estamos vendo aí o Hafthor Bjornsson no seu Deficit Deadlift com pausa. O seu treinador Sebastian Oreb gosta bastante dessa variação. Às vezes também incorpora o Snatch Grip Deadlift, né? Com pegada de arranco, né? As mãos mais afastadas. 3 repetições, ele fez 3 séries. Se eu não me engano, esse aqui era de um bloco anterior, né? Estava finalizando um bloco com essa variação de Deficit Deadlift com pausa. Aqui estava sem macacão. Falo isso porque lá no Enhanced Games a tentativa de recorde vai ser usando o macacão e usando essa barra especial de deadlift. Aí é importante que boa parte dessa preparação ele fez natural, ou seja, não estava usando porque no Enhanced Games está havendo, né, um controle bem rigoroso sobre essa parte, né, de uso de substâncias, né, que o Enhanced Games, a premissa deles é realmente fazer como se fosse uma Olimpíada onde é permitido, né, o uso, só que é com controle extremamente rigoroso, é uma equipe médica independente, então não pode ser assim pessoas que já estão ali trabalhando com o atleta, então é uma abordagem interessante aí para esse lado não testado. E logo em seguida, né, nós já temos aqui uma sequência de Deficit Deadlift, ainda, mas sem pausa, 270 quilos. Bem tranquilo, né? Essa variação, né, de Deficit Deadlift, ela aumenta a amplitude do movimento, né? Porque se aumenta ali, né? O atleta tem que ficar ali, no caso, ele está usando aqui algumas anilhas bumpers, né? Aqui são as anilhas normais mesmo, né? Da Rogue, calibradas. E pode ser usado outras coisas também. Alguns atletas usam umas plataformas de madeira, dependendo, pode até ser usado também uns steps, mas é melhor uma superfície mais rígida, né, para a questão de transmissão de força. E na variação anterior eu estava usando a pausa que aumentava o tempo sobre tensão. Então realmente é uma forma de deixar o levantamento mais difícil. Então tu tem ali um aumento da amplitude de movimento. Na variação anterior, adicionamento da pausa, que deixa tudo mais difícil, mas também ajuda, né, a tu manter a barra sempre em contato com o corpo. E aí nós vamos ver ele fazendo 280, 290 quilos. Se eu não estiver enganado, eu acho que teve uma quarta sessão com 300 quilos. Eu não encontrei o vídeo, mas se eu não me engano teve isso. Porque ele e o seu treinador, o Sebastian Oreb, eles trabalham com blocos de 4 semanas e nessas semanas aí subiu de 10 em 10 quilos. Bem tranquilo, né? Mas ainda aqui, né? Como eu disse, natural. E aí chegamos ao momento em que ele usou o macacão e foi fazer o deadlift pro chão, né? Aqui foi a primeira sessão usando o equipamento que vai ser usado em competição, 350 quilos. Aqui já é uma prática específica, uma top single, ele intencionalmente fazendo um movimento assim mais lento, mais controlado, porque está incorporando o equipamento, então tem que se ajustar bem, né? E poder tirar o melhor. E não sei se vocês repararam anteriormente, mas vocês vão perceber que durante, né, a progressão da sua preparação ele deu uma aproximada mais nas mãos. Mas vamos continuando aqui. Aqui ele de novo ainda estava natural, né, sem tomar nada extra. 360 quilos, saltando 10 quilos. Ainda controlando, mas buscando encontrar o melhor posicionamento ali usando o macacão. 370 quilos. Semelhante, né, que ele estava relativamente leve, perto ainda dos 180 quilos para os patrões dele, 180 quilos leve, mas é um cara de 2,5 m que possivelmente no Enhanced Games deva passar de 200 quilos de peso corporal. Aqui com 380, se eu não me engano, aqui sim ele já começou a usar, né, os negócios, né, já começou a usar aqui. E aqui vocês já perceberam, vou até voltar um pouquinho, mas olha bem aqui, as mãos estão mais próximas em relação aos 380 quilos. Até pela marcação aqui, né, da parte lisa e a parte áspera da barra, né? Aqui está mais próximo. O que isso provoca é que na parte... o braço, né, fica mais vertical. Então,
a trajetória da barra acaba se tornando um pouco menor, né? Porque quando tu tá com as mãos mais afastadas, tu realmente cria um efeito artificial de braços curtos. Quase uns 10 quilos. Moveu bem, né? Mas aqui, 425, já dando um salto maior, até porque chegando mais próximo da competição e também já tomando os negócios, né? Vocês vão ver que vai mover melhor até do que 425. E aqui é importante, porque não está aqui os vídeos, mas depois que ele fez os 380, ele passou por esse bloco, né, de 410, 425, aqui ele começou a alternar as semanas pesadas e as semanas leves. Então, antes dessa sessão aqui de 410 quilos, ele teve uma semana leve, uma semana de deload, e depois dela, ele teve uma sessão também de deload, né, antes aí dos 425 quilos. Então, a partir daqui, então, é só fazendo isso, né? Semana pesada, semana leve, semana pesada, semana leve. E antes que perguntem, pós essa top single aqui, por boa parte da sua preparação, ele fazia o deficit deadlift ainda, 2 séries, se eu não me engano, 5 repetições, aí sem macacão, com peso bem menor, ali na casa, né, dos 200, 300 quilos. Vamos ver de novo, 425 quilos, que aqui foi no Arnold, no stand da Rogue. E aqui, 350 quilos, uma sessão de deload, então depois desses 425, aqui um trabalho para repetições, que já era um início do próximo bloco, né? Que aqui é os 440 quilos. Aqui ele teve um pouquinho de problema na saída, né? Porque vocês vão olhar aqui que ele acabou fazendo um movimento ali com o quadril, né? Que ele abaixou demais e aí isso fez com que ele estendesse prematuramente o joelho, perdão, e o quadril subisse. Isso faz com que tu coloque uma carga abrupta, né, na posterior. Isso aumenta-se o risco de lesão, né, o que as pessoas chamam de deadlift mais estifado. Mas pelo fato dele ter abaixado demais o quadril, foi, né, o causador desse movimento, por causa que o corpo já sabe que o posicionamento mais adequado, mais eficiente para tracionar um peso do chão é com o quadril, né, um pouco mais alto dessa altura aqui. Mas mesmo assim, né, o cara é brutalmente forte. Tanto que vocês vão ver que o próximo, os 455 quilos, moveu bem melhor, que ele não abaixou excessivamente o quadril, ele conseguiu se manter melhor. Vocês vão ver que não houve tanto esse movimento, né, do tronco dele. Houve sim um pouco, mas menos, né, do que o anterior. Moveu melhor do que o 440, né? Impressionante. Obviamente, né, falei, né, teve um deload entre 440 e 455, entre 455 quilos e esses 470 quilos aqui que a gente está vendo. Vamos voltar aqui de novo. 455, suave, depois vem um deload, e depois 470, que é a penúltima sessão pesada dele. Aí teve esses 390 quilos aqui para 4 repetições, foram 2 séries. Isso aqui é importante, esse trabalho, porque depois até do Hansen Games, 4 dias depois, a princípio, se não tiver cancelado, ele vai tentar um recorde de 400 quilos para repetições máximas. Hoje é do Rauno Reina, 6 repetições, então ele vai tentar bater esse número. Então 4 dias depois de possivelmente levantar 515, vai fazer máximo de repetições com 400. É impressionante, né? E falando nisso, né? Nós vamos ter no próximo mês o The Duggan Day, a casa dos 400 quilos lá em Blumenau, e eu vou estar trazendo live aqui no canal sobre esse evento, e vai ter uns levantamentos bem legais, quem sabe mais quebra de recorde aí.
Tomara que o Lucas Veronese participe. E até uma sugestão aqui, se o Henrique estiver vendo, já que o The Duggan Day é a casa dos 400, por que não, no futuro, aí, próximo a alguma edição, ter uma tentativa de recorde de 400 quilos para repetições, ter o recorde sul-americano. Fica a dica, mas vamos continuar aqui. Última sessão pesada de deadlift do Hafthor Bjorn são 485 quilos. E depois tem um deload, parece 400 quilos para uma. O próprio Hafthor Bjornsson, no vídeo dele, ele falou que esse movimento, o posicionamento dele não foi tão da forma como que ele gostaria. E mesmo assim ele conseguiu puxar com o PR dele de treino. Ele nunca fez em treino esse peso. Havia sido 480. Eu até na hora que no vídeo aqui que eu fiz a reação, eu achei que ele não conseguiu acertar o tempo, né, do rolamento com o posicionamento. Se a gente olhar aqui os 455, eu acho que foi a melhor relação, que ele conseguiu rolar a barra e puxar no tempo correto. Ele coincidiu. Você vê que aqui, querendo ou não, ele parece que demorou um pouquinho mais para puxar, né? Em relação ao momento que ele começou a fazer o rolamento. Então, depois disso aqui, um deload de 400 quilos para uma, e aí tentativa de recorde 515. E aí eu sei que tem muita gente, mas se ele já levantou 510, por que ele não está levantando constantemente? Por causa que é o seguinte, eu acho que muitas pessoas que não entendem muito sobre treinamento de força é que a força pico, ela não é algo que dá para ser mantida, né? A força máxima, que é o pico de desempenho, né? Pico, né? Obviamente, não é algo que dá para ser mantido por muito tempo. Como é um pico, né? Então, é o seu auge de força por um tempo muito específico, num dia muito específico. E quanto mais alto, né, o nível de produção de força, no caso esse aqui, mais difícil é para manter esse nível. Só que em compensação, né, tu pode manter, né, a sua força básica cada vez mais alta, né, conforme tu vai ficando mais forte. Então, vocês viram aí, né, seguramente o Hafthor ele consegue fazer deadlifts aí na casa dos 400 quilos de uma maneira mais rotineira, mas não, né, acima de 500 quilos toda hora. Fora também, né, que tem a flutuação do peso corporal que influencia. Ele, quando está no seu off-season, fica pesando de 170, 180 quilos. Aí quando ele tá lá, né, para esses levantamentos mais pesados, é 200 quilos, né, ou mais, né? Possivelmente ele deva subir ali na casa de uns 205, 206 quilos, ou que ele pesou, né, na sua última competição, né, no seu último recorde, né, quando ele levantou os 510. Vamos ver, né, como é que vai ser aí o Hansen Games. Tomara que ele se recupere bem, né, e no dia ele acerte bem o movimento e que dê tudo certo. E eu vou estar, obviamente, trazendo aqui para o canal. Então, dia 24, não perca aqui. A história pode ser feita de novo. E um novo capítulo no esporte, né? Pode acontecer, né? Porque se der tudo certo no Hansen Games, vai ser a primeira edição. E, claro, né? Tem todo mundo, né? A gente está vendo aí. Tem as suas críticas em cima, por causa que é uma competição que vai se permitir, né? É bem aberto sobre o uso dos recursos ergogênicos ilícitos. Então, assim, vai ser um novo capítulo. Vamos ver o que vai acontecer depois, né? Claro que como a gente aqui do esporte força, né? A gente tem o powerlifting, a gente tem o strongman. Nós estamos mais acostumados, né, com esse mundo não testado, mas o grande público, né, os outros esportes, não tanto. Então vamos ver o que vai acontecer, né? E caso vocês queiram ver como foi a minha reação, né, a sessão inteira de treino dele, eu vou estar deixando aí na tela para vocês. Não esqueça de curtir, deixar o like, hype para esse vídeo para ajudar o canal, beleza?